Hoje nós vamos fazer a epístola de Tiago, né? Eu vou ler um versículo aqui, depois eu vou dar a oportunidade que, de repente, alguém preparou alguma coisa aí para nós, né, para compartilhar. Nós vamos ler Tiago 1, 22. Pode colocar aí, Joyce, se você quiser, por favor. Então, lá em Tiago 1, 22, fala o seguinte: tornai-vos, pois, praticantes da palavra e não somente ouvintes, enganando-vos a vós mesmos. Senhor, nós te agradecemos, ó Deus, pelo privilégio de estarmos juntas aqui, Senhor. Te agradecemos pela tua palavra tão maravilhosa, pela liberdade que nós temos de ler, de estudar. E também, Senhor, como o Senhor fala conosco através da tua palavra, Senhor, muito obrigada. Que realmente nós possamos ser praticantes, não só ouvintes da palavra, precisamos da tua graça, e que nesta manhã, Senhor, o Senhor possa trazer a tua luz sobre essa palavra, Senhor, porque se realmente teu Santo Espírito não estiver ministrando aos nossos corações, Senhor, que nós não vai valer de nada esse tempo que a gente está aqui. Em nome de Jesus, que o Senhor possa mesmo estar falando através dessa palavra nos nossos corações nesta manhã. Eu agradeço pela vida das irmãs que deixaram seus afazeres, estão aqui, que o Senhor possa realmente ministrar no coração de cada uma de nós aquilo que o Senhor tem para nós nessa manhã. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Sim. Então, meninas, alguém tem alguma coisa que quer compartilhar conosco sobre essa epístola de Tiago? É uma epístola muito prática, né? Alguém leu aí e quer falar alguma coisa? Pode falar, tira do mudo, sem medo. Nós estamos aqui em casa, né? Nada, nada? Meninas, vocês têm que compartilhar. Hã? Eu acho que o que eu tenho para falar que veio no meu coração agora, é que as provações são penosas, porém maravilhosas ao mesmo tempo, né? Aham. Elas trazem um peso de graça, de glória para nós. Apesar de ser sofridas, elas nos ensinam muitas coisas. Então, eu nem cheguei a ler, eu só falei assim, provações, e veio na minha mente o que é uma provação. Então, provação, nós precisamos delas, né? Que elas trazem, nos ensina a perseverar e traz também um peso de muita graça para a nossa vida. Amém. É isso mesmo. O Tiago fala, né, sobre a aprovação. Para mim, o que chamou a atenção foi, deixa eu ver aqui, Tiago 5, né? Quando ele fala do poder da oração, né? Eu nunca tinha lido, assim, acho que tinha lido, mas nunca tinha prestado atenção tão fortemente, né? Mas ele descreve mesmo, né? O quanto... Leva a oração, né? O poder que há na oração não é a gente, né? É o que o Senhor faz. Mas a gente precisa orar, né? Nas dificuldades. A gente precisa orar quando está feliz, agradecendo ao Senhor. A gente precisa orar pelos doentes, né? Os presbíteros da igreja devem orar e ungir aqueles que estão doentes. E aí ele fala, né? Eu anotei aqui. Essa oração de fé curará o enfermo e o Senhor o restabelecerá. E se cometeu algum pecado, será perdoado, né? E às vezes a gente negligencia, né? Essa disciplina mesmo da oração. E às vezes até deixa de estar ajudando quem está do nosso lado, né? Enfim, o que me chamou mais atenção foi essa parte aqui da oração. Amém. Esse é o ministério, né, Jorge? É meu ministério. Sempre me chama a atenção quando eles falam sobre oração. É isso mesmo. Muito bom. Da perseverança, né?
Alguém mais quer estar compartilhando conosco? O que seria de nós sem oração? Tem jeito de nada, né? Então, meninas, alguém ia falar alguma coisa aí? Até na sexta-feira passada, eu terminei o livro de Hebreus, assim, meio correndo, porque eu achei que a Edmeia talvez quisesse assumir hoje, né? Mas a Denise não me falou nada. Então, se as irmãs tiverem alguma dúvida, depois a gente pode voltar no livro de Hebreus, que é um livro, assim, de muita revelação, né? Muito importante também. Então, vamos, então, se vocês quiserem falar, queridos, é só tirar do microfone do mudo e falar, viu? Enquanto a gente estiver falando sobre a epístola de Tiago. Pode passar aí, Joyce. Nós vamos ver primeiro a introdução de Tiago, que esse Tiago aí, ele não era o discípulo de Jesus, porque o discípulo de Jesus, ele foi, ele morreu loguinho, assim, no início mesmo, né? Quando o evangelho estava sendo, logo depois que Jesus ressuscitou e passou aqueles 40 dias ali, né, aparecendo a muitas pessoas, mas logo depois o Tiago já foi martirizado. E então esse Tiago não é esse Tiago discípulo de Jesus. Então os estudiosos, eles afirmam que esse Tiago era o irmão de Jesus. Jesus tinha um irmão que chamava Tiago, filho de Maria e José. Vamos ver lá em Mateus 13, 55, alguém abre para nós? E alguém abre 1 Coríntios 15, 7 também. Mateus 13, 55. Pode ler? Pode, por favor. Não é esse o filho do carpinteiro? Conhecemos Maria, sua mãe, e também seus irmãos, Tiago, José, Simão e Judas. Isso. Então, os estudiosos falam que esse Tiago que escreveu essa epístola era esse Tiago, irmão de Jesus. E alguém, então, lê 1 Coríntios para nós, 15, 7, porque, bom, pode ler o 1 Coríntios 15, 7, porque esse Tiago se tornou um dos pilares da igreja primitiva, esse Tiago, irmão de Jesus. Mais tarde apareceu a Tiago e posteriormente a todos os apóstolos. Isso. Jesus apareceu particularmente a esse Tiago. Os estudiosos falam. Por quê? Porque os irmãos de Jesus, eles não creram em Jesus enquanto Jesus estava tendo ministério aqui na Terra. Mas o Tiago, depois que Jesus morreu e ressuscitou, ele creu em Jesus como filho de Deus. Então, parece que Jesus apareceu para ele de uma maneira especial, separada, particular, né? Ele era um judeu muito devoto e muito zeloso em guardar a lei. Tanto é que ele é chamado de Tiago, o justo. Então, ele se tornou, depois que ele se converteu, ele se tornou um homem de oração. Os historiadores falam que ele orava tanto que os joelhos dele ficaram com calo. Então, as pessoas falavam que Tiago era joelho de camelo, porque o joelho dele criou um calo de tanto que ele orava. E ele, então, ele foi nomeado um dos bispos da igreja em Jerusalém, que era a igreja primitiva. Alguém pode abrir aí Atos 15, 13, 21 e Gálatas 2, 9. Atos 15, 13 e 21. Quando terminaram de falar, Tiago se levantou e disse: Irmãos, ouçam-me. Pedro lhes falou sobre como Deus visitou primeiramente os gentios para separar dentre eles um povo para si. E isso está em pleno acordo com o que disseram os profetas, como está escrito. Depois disso, voltarei e restaurarei a tenda caída de Davi. Reconstruirei suas ruínas e a restaurarei, para que o restante da humanidade busque o Senhor, incluindo os gentios, todos os que chamei para serem meus. O Senhor falou, aquele que tornou essas coisas conhecidas desde a eternidade. Portanto, considero que não devemos criar dificuldades para os gentios que se convertem a Deus. Ao contrário,
Devemos escrever a eles, dizendo-lhes que se abstenham de alimentos oferecidos a ídolos, da imoralidade sexual, da carne de animais estrangulados e do sangue. Pois essas leis de Moisés são pregadas todos os sábados nas sinagogas judaicas em todas as cidades há muitas gerações. Olha bem, então Tiago ele se tornou realmente um líder ali daquela igreja, da igreja primitiva, junto com Pedro e com João. Era Pedro, Tiago e João, eram os três, né? E Gálatas 2:9, Paulo fala também sobre ele. Alguém achou aí? Vou ler aqui, Dani. Tá. Gálatas 2:9. De fato, Tiago, Pedro e João, tidos como colunas, reconheceram a graça que me foi dada e aceitaram Barnabé e a mim como seus colaboradores. Eles nos incentivaram a dar continuidade à pregação aos gentios, enquanto eles prosseguiram no trabalho com os judeus. Isso. Então, vê aí, ó, era Tiago, Pedro e João, eram os três, né? Que eram os líderes lá da igreja primitiva. Então, esse aqui é Paulo falando, com relação àquela palavra que Tiago se levantou e falou, que a gente acabou de ler lá em Atos, né? Ele, então, foi um vaso usado muito especial na transição do judaísmo para o cristianismo. Nós temos visto que o cristianismo não tem nada a ver com o judaísmo. Porque o judaísmo foi uma religião que os fariseus, os saduceus, eles fizeram essa religião em cima das leis, em cima da palavra de Deus, mas eles como que saíram da tangente, porque Israel era uma nação que deveria ser o testemunho de Deus aqui na terra. E, na realidade, o que aconteceu? Eles começaram a mudar tantas coisas de Deus que mudaram tanto que eles não reconheceram Jesus como Messias. Foram eles que crucificaram Jesus. É claro que Jesus iria ser crucificado, iria morrer pelos nossos pecados, mas quem crucificou o Senhor Jesus não foi o Império Romano, foi essa religião judaica, não é? Então, eles desvirtuaram muito a palavra de Deus, virou uma religião. Por isso que quando Jesus, ali na última ceia com os discípulos, ele fala, ó, essa é a nova aliança, feita com o sangue de Jesus e a carne dele, não é? Não existia mais o Cordeiro Pascual, não precisa mais disso, porque o Senhor Jesus é o nosso Cordeiro Pascual, que derramou sangue para que os nossos pecados fossem lavados, né? Então, queridos, Tiago ajudou nessa transição, porque ele era uma pessoa muito zelosa da lei, como a gente viu antes, e ele era chamado Tiago Justo, como nós vimos. E ele foi assassinado, então, um dos sumos sacerdotes, eu esqueci o nome dele, que mandou assassinar a Tiago. E Tiago, ele era tão respeitado pelo povo judeu, que eles se revoltaram contra esse sacerdote, e esse sacerdote foi deposto, porque ele que mandou martirizar mesmo Tiago, não é? Então, a gente vê como que o testemunho dele era um testemunho fiel. Até não foi os cristãos, né, que se revoltaram contra. Pode até ter sido alguns cristãos, mas foi o povo judeu mesmo se revoltou contra aquele sacerdote. Então, ele foi uma pessoa muito, muito importante, né, nesse sentido, como que ele levou a sério, como ele levava a sério as coisas de Deus. E a gente vê que esse livro, pode passar, Joyce, por favor, que esse livro de Tiago é um livro muito prático, é o evangelho na prática, não é? E ele deve ter sido escrito entre a data de 45 a 53 depois de Cristo, foi um dos primeiros livros a ser escrito, se a gente pode dizer, o primeiro livro a ser escrito no Novo Testamento, foi essa epístola de Tiago. O destinatário, ele fala logo no princípio, ó, Tiago, servo de Deus e do Senhor Jesus Cristo, as 12 tribos que se encontram na dispersão. Então, as 12 tribos com relação ao povo judeu, que eram 12 tribos, né? São as tribos de Israel. E os judeus tinham sido espalhados pelo mundo afora, né? Fora da Palestina. Vocês lembram que nas cartas de Paulo, quando nós estudamos,
Paulo, ele ia na sinagoga primeiro, naquelas cidades, em Corinto, em Atenas, ele ia na sinagoga pregar que Jesus Cristo era o Messias. Quer dizer, a sinagoga, eram os judeus que construíam aquela sinagoga. Então, havia judeus em vários lugares. E aí, então, Paulo pregava para eles, e na maioria das vezes, se não todas as vezes, eles não aceitavam, e Paulo ia para os gentios, lembra disso? Então, os judeus tinham espalhado, né, em várias regiões ali do mundo daquela época. E aí, então, o Tiago está escrevendo essa carta para esses judeus, né? Como a gente também estudou a Epístola aos Hebreus, também foi destinada a esses judeus, né? Hebreus, gente, olha bem, hebreu significa aquele que cruzou o rio. Então, todo descendente de Abraão é chamado hebreu. Israelita é a mesma coisa, porque Jacó, vocês lembram, o nome de Jacó era enganador, e Deus mudou o nome de Jacó para príncipe, né? Príncipe do Senhor. Então, significa Israel. O nome de Jacó foi passado para Israel. Então, os 12 filhos de Jacó, que se constituíram as 12 tribos de Israel, que são os filhos de Jacó, né? E aí, os judeus, por que aconteceu? Nós já estudamos isso também. Porque as tribos separaram, né? Depois do reino de Salomão, ficaram 10 tribos para o norte e 2 tribos do sul. As tribos do sul eram Judá e Benjamim, e as tribos do norte, as outras 10 tribos. E daí eles se afastaram de Deus e tudo, e a Síria invadiu ali e acabou ali com aquelas 10 tribos, elas foram espalhadas, né, pelo mundo daquela época. E ficou só a tribo de Judá e a tribo de Benjamim. Então, quando a gente fala judeus, se refere àquelas pessoas que ficaram ali, que depois também foram levados para o cativeiro da Babilônia, né? Depois teve o caso do Daniel, depois eles voltaram de lá. Então, esses eram os judeus da tribo de Judá. Por isso, quando fala judeus, é esse da tribo de Judá, entenderam? Tem 3 nomes diferentes para esse povo de Deus, que são os hebreus, que são os descendentes de Abraão, porque significa cruzou o rio, Abraão saiu lá de Harã, cruzou o rio para poder vir aqui para Canaã, né? Tem os israelitas, porque Jacó foi chamado de Israel, que é príncipe do Senhor, que é a mesma coisa, e então tem os judeus, que foi a tribo que ficou ali no sul, e depois foi levada cativa para a Babilônia, mas depois voltou, reconstruiu o templo. Então, esses judeus são esses judeus que vamos dizer assim, que inventaram essa religião do judaísmo, e foram eles, então, com todo o conhecimento que eles tinham do Antigo Testamento, mesmo assim, eles não reconheceram Jesus como Messias. Tinha um remanescente que a gente fala, que é Maria, né, foi a mãe de Jesus, tinha Simeão, tinha Ana, Isabel, Zacarias, tinha um remanescente ali, né, mas a maioria não aceitou Jesus. Então, veja bem, o destinatário, então, são essas tribos de Israel, e Tiago, então, vai falar como deveria ser a maneira deles andarem, como cristãos, os judeus cristãos. Existe um conceito errado sobre essa carta de Tiago, que vocês talvez vão ouvir, e a gente já vai falar para vocês saberem. Lutero, ele falava que essa carta era uma carta de palha, quer dizer, que era uma carta que não tinha valor. Por quê? Porque Tiago, ele dá ênfase às obras, depois nós vamos ver para frente isso. Então, Lutero falava que a carta que era para ele é a carta de Gálatas. Ele falava que Gálatas era a Catarina dele. Catarina era o nome da mulher de Lutero, né? Então, ele falava que ele era casado com a carta de Gálatas, porque fala da justificação pela fé. Mas, quando a gente lê essa epístola com atenção, a gente vê que essa epístola é uma complementação de Romanos e de Gálatas, é uma complementação da justificação pela fé. Nós vamos ver isso mais adiante. Então, isso é muito importante a gente saber, porque às vezes a gente lê Tiago e fica pensando, mas parece que tem uma contradição, porque Tiago fala assim, mostra tua fé sem obras, que eu vou mostrar minhas obras vou mostrar minha fé com as minhas obras. Parece que ele enfatiza as obras no lugar da fé. E
E o que nós sabemos, que é verdade, que é isso que acontece, que nós somos salvos pela fé mediante a graça, não é isso? Não vem de obras para que ninguém se glorie. Mas aí nós vamos ver durante esse livro como que Tiago complementa isso aí. Porque o que estava acontecendo? As pessoas criam em Jesus, saíam daquele jugo do judaísmo e achavam, agora eu sou livre, eu posso fazer o que eu quero e andar da maneira que eu quero. E Tiago, então, estava mostrando que não era assim, né? Então, nós vamos ver isso para frente. Realmente, nós somos justificados pela fé, claro, não há dúvida, isso aí é a doutrina básica da nossa salvação. Nós somos salvos pela graça de Deus. Lá em Romanos 5:1, fala, justificados, pois, mediante a fé, tenhamos paz com Deus por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Então, diante de Deus, nós somos justificados pela fé. Por isso que, olha bem, a ênfase de Paulo está na nossa posição diante de Deus. Nós estudamos isso muito em Hebreus, quando a gente falou que Jesus Cristo, ele é o nosso sacerdote, nosso sumo sacerdote. Nós lemos os versículos que fala que Jesus Cristo está sentado à direita de Deus, intercedendo por nós. Ele é o nosso sumo sacerdote. Então, o Senhor Deus, ele nos aceita, e aceita as nossas orações, como a gente está falando as orações, porque o Senhor Jesus Cristo, o sangue dele está diante de Deus, e aí isso, então, nos justifica. Porque senão a gente não tinha condição de chegar diante de Deus. O único caminho que nos leva até Deus é esse, nós sabemos disso. Então, essa é a ênfase de Paulo. Agora, a ênfase de Tiago está em a gente ser justificados perante o mundo. Porque o mundo, ele vai conhecer o Senhor Jesus Cristo através de nós. E através das nossas obras. Certo? Então, alguém abre lá em Mateus 5,16, por favor. Pode ler, gente. Tira do mudo e lê. Mateus 5,16. Assim resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem a vosso Pai que está nos céus. Olha bem, isso aqui o próprio Senhor Jesus falou no Sermão do Monte. Né? O Sermão do Monte foi escrito para nós, os cristãos, é claro, não é? Então, Jesus, ali no Sermão do Monte, ele mostra a maneira que funciona o reino de Deus. Então, ele fala ali, por exemplo, se vocês ouviram olho por olho, dente por dente, Jesus fala outra coisa, você ora pelo seu inimigo, você abençoa o seu inimigo. Então, é um nível muito mais alto que é vivido no reino de Deus, não é? Então, porque o nosso coração é duro. No Antigo Testamento, quando foi falado ali, quando Deus deu essa lei para Moisés, porque se a pessoa arrancava um dente meu, eu queria arrancar a dentadura dela toda. Porque o nosso coração é assim, nosso coração é mau. Então, foi colocado um limite. Mas agora é a lei do amor. E realmente ali no Sermão do Monte, a gente pode dizer que é impossível a gente cumprir aqui, a não ser que o Senhor Jesus Cristo esteja habitando em nós, o Espírito Santo de Deus esteja habitando em nós, e ele, então, que faz isso através de nós. Porque nós vamos ver aqui, olha, o que nós vimos aqui, ó, o que Paulo iniciou, eu já falei, né? O Tiago completa. E nós vamos ver que as nossas obras, quando elas são feitas fora do Senhor Jesus Cristo, elas são obras mortas, são trapos de imundície. Deus não tem jeito de aceitar. Então, as pessoas muitas vezes sem Jesus, aquelas que não têm Jesus, fazem muitas obras, e fazem mais do que nós. Mas se elas não têm Jesus, Deus não aceita essas obras. São obras boas, sim, mas não é o caminho que Deus traçou para nós. E olha bem, alguém abre lá em Efésios 2, de 8 até 10, esses versículos nós sabemos de cor, né? Efésios 2, de 8 até 10. Pois é pela graça que sois salvos, por meio da fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus, não das obras para que ninguém se glorie,
pois somos feitura sua, criados em Cristo Jesus para as boas obras, as quais Deus preparou para que andássemos nelas. Isso mesmo. Olha só que coisa linda isso aqui. Foi exatamente aquilo que a gente falou. Ele está falando, nós somos salvos pela fé mediante a graça, né? Que ele fala aqui no 8. Pela graça nós somos salvos mediante a fé. E isso não vem de vós. Nem isso, queridos. Quando a gente fala que a gente aceita Jesus, isso é falado muito, né? Todo mundo sabe disso. É Jesus que nos aceita, é Ele que nos busca, não somos nós. É Ele que acorda o nosso espírito para a gente buscá-lo, né? Então, ó, isso não vem de vós, e nem das obras, para que ninguém se glorie. Então, Deus não aceita as obras, aquelas obras são feitas fora de Jesus, mas Ele continua. Ele fala que é dom de Deus, não de obras para que ninguém se glorie. Pois somos feitura, essa palavrinha aqui é uma palavrinha muito linda, porque no original essa palavrinha significa que nós somos o poema de Deus. Olha que coisa linda, nós somos o poema de Deus. Deus está escrevendo um poema na vida de cada um de nós, através do Senhor Jesus Cristo. Então, nós somos um poema de Deus, somos feitura dele e fomos criados em Cristo Jesus para as boas obras. Em cima, ele falou que a gente não é salvo pelas obras, nós não somos mesmo. E agora ele fala que nós somos criados em Cristo Jesus para as boas obras que Deus já preparou para que a gente andasse nessas obras. Então, isso é importante a gente lembrar desses versículos e ver que uma coisa completa a outra, né? Então, nós vemos assim, depois que nós somos justificados pela fé, nós tornamos novas criaturas, nós temos novo DNA, nós somos os representantes de Deus aqui na Terra, nós somos os filhos de Deus aqui na Terra, e Deus, então, preparou essas boas obras para que nós andássemos nela, e assim glorifiquemos a Deus, e o mundo também glorifique a Deus. Então, as obras são importantes, sim, meus irmãos, porque muitas vezes, mesmo depois da reforma, pelo fato de ser salvo pela graça, porque vê essa luz tão forte por causa da reforma, que parece que a parte das obras ficou um pouco esquecida. Mas, por isso que o livro de Tiago está aqui, porque as obras são importantes, sim, feitas no Senhor Jesus Cristo. Pode passar, Joyce, por favor. Então, agora foi aquilo que a Vera falou, né? Eu acho que tem tradução que fala tudo tentação, mas são duas palavras diferentes, provação e tentação. Então, alguém lê para nós, Tiago 1, de 2 a 4, alguém lê para nós, por favor. Meus irmãos, considerem motivo de grande alegria sempre que passarem por qualquer tipo de provação, pois sabem que quando sua fé é provada, a perseverança tem a oportunidade de crescer. E é necessário que ela cresça, pois quando estiver plenamente desenvolvida, vocês serão maduros e completos, sem que nada lhes falte. Olha bem, é exatamente isso. Agora, alguém lê para nós o Tiago 1, de 12 a 15. De 12 a 15? Isso. Bem-aventurado o homem, é esse? Bem-aventurado o homem que suporta com perseverança a provação, porque depois de ter sido aprovado, receberá a coroa da vida, a qual o Senhor prometeu aos que o amam. Pode continuar. Aos que o amam. Ninguém, ao ser tentado, diga, sou tentado por Deus, porque Deus não pode ser tentado pelo mal, e ele mesmo a ninguém tenta. Ao contrário, cada um é tentado pela sua própria cobiça, quando esta o atrai e seduz. Então, a cobiça, depois de haver concebido, dá à luz ao pecado. E o pecado, uma vez consumado, gera a morte. Então, são duas coisas. Uma é a aprovação e outra é a tentação. A aprovação, ela vem de Deus.
aquilo que a gente leu lá, que a Tati leu lá, em Tiago 1, de 2 até 4. Aprovação é para nos fortalecer, até 5, né, Tati? É até 4. Eu só ia falar que aqui na minha versão, na NVT, o versículo 12 fala assim: feliz é aquele que suporta com paciência as provações e tentações. Aí fala os dois, é isso aí. Porque, veja bem, Deus, ele nos prova, para quê? Para trazer para fora de nós tudo aquilo que já foi depositado no nosso coração. Tudo que nós já aprendemos através da leitura da palavra, através da comunhão com Deus, através da oração, através das palavras ministradas, né, na nossa comunhão, na igreja, através até de um irmão. Então, Deus, ele nos prova para que a gente seja fortalecido e purificado. Então, foi aquilo que foi lido aqui, olha. Sabendo que a vossa fé, uma vez confirmada, produz a perseverança. E a perseverança tem a ação completa, para que sejais perfeitos e íntegros, e em nada deficientes. Então, é aquele poema, lembra que nós lemos lá em Efésios, né? Deus está escrevendo um poema na nossa vida, e esse poema é o Senhor Jesus Cristo. O objetivo, a estatura que Deus quer que a gente chegue, é a estatura de Jesus Cristo. Então, Deus Deus, muitas vezes, nos prova para que a nossa fé seja fortalecida. É muito lindo, queridos, quando a gente lê lá em Apocalipse, fala das vestes de linho fino, bordadas. Lá mesmo fala que essas vestes de linho fino são os atos de justiça dos santos. E elas são bordadas. Bordadas é esse poema que Deus está construindo na sua vida. Então, quando você passa a aprovação, por isso que ele está falando, tem de motivo de grande alegria. Não é fácil, não. É muito difícil isso. Mas Deus está bordando aquilo ali na nossa vida. E muitas vezes aquilo dói. A agulhinha vai lá e enfia-se na nossa carne, né? Principalmente. Mas Deus está bordando. E um dia nós vamos ver essa veste bordada que o Senhor bordou. Né? Agora, a tentação, ela vem do inimigo. O propósito, porque aqui está falando bem claro, que ninguém fala que é tentado por Deus. O propósito da tentação é para trazer para fora a lascívia que está na nossa carne. Tudo de errado está na nossa carne, então o inimigo quer trazer para fora. Alguém abre lá em 1 Coríntios 10, 13. E isso, queridos, é uma coisa séria que a gente deve pensar pelo seguinte, porque Deus não permite que a gente seja tentado além das nossas forças, não é? Então, tem um momento na tentação que o inimigo traz, para trazer para fora aquilo ruim que está no nosso coração, e a gente pecar, né? Se a gente cair naquilo ali, a gente peca. Por exemplo, vou dar um exemplo simples aqui. Aqui nós vamos ver que em Tiago fala, a gente não falar mal dos irmãos, fala sobre a língua, né? E, às vezes, a língua da gente fica coçando para a gente falar uma coisa, né, do irmão, para menosprezar nessa palavra, não, mas falar alguma coisa que não convém do irmão. Naquela hora, o nosso espírito fala na hora, olha, não fala não, mas a gente tem que fazer uma decisão na hora, e muitas vezes a gente enfraquece, e em vez de a gente fechar a boca, a gente vai falar aquilo. Eu não sei se as irmãs entenderam o exemplo que eu dei, mas eu falo assim de uma coisa assim, que acontece comigo, e com outras coisas também, até na questão, por exemplo, da comida, na questão, talvez até mais do falar, né? Então, tem um momento ali de decisão, nós precisamos tomar uma decisão, não, eu não vou fazer isso. Então, isso é muito importante, queridos, nós precisamos tomar essa decisão certa, e quando a gente toma a decisão certa, com a ajuda do Espírito Santo, é claro, que a gente deve pedir socorro para o Espírito Santo naquela hora que a tentação vem, a nossa fé vai sendo fortalecida. Por exemplo, às vezes, a gente está numa discussão com uma pessoa, com o nosso marido, seja quem for, e a gente tem vontade de falar um tanto de coisa que a gente não deve ser falado, e se a gente consegue vencer aquilo, pedir a ajuda do Espírito Santo naquela hora, e a gente consegue vencer aquilo naquele instante, na fração de segundo, o Espírito Santo dá força para a gente, a nossa fé é fortalecida. Então, isso é muito importante, é esse segundinho, essa fração de segundinho que a gente toma essa decisão. Então, por isso que isso é importante, porque isso é a gente crucificar a nossa carne.
né? Ou muitas vezes, quando a pessoa fala mal da gente, a gente tem vontade de responder à altura, o Espírito Santo fala com a gente, olha, fica calado. E às vezes a gente consegue obedecer, quando o Espírito Santo dá força para a gente, mas às vezes a gente não consegue, né? Então é mais ou menos isso. Alguém achou 1 Coríntios 10, 13 aí, por favor? Raquel, aqui em 1 Coríntios 10, 1 Coríntios 13, aqui, né? Não vos sobreveio tentação que não fosse humana. Isso é maravilhoso, né? Olha só, né? Quer dizer, nós vamos conseguir, mas Deus é fiel e não permitirá que sejais tentados além das vossas forças. Pelo contrário, juntamente com a tentação, vos proverá livramento de sorte que possais suportar. Isso. Então, nós temos isso por trás de nós, que suporta todas essas coisas, porque nós temos o Espírito Santo de Deus que vai nos ajudar nesse momento. Isso é muito maravilhoso. É isso mesmo, é uma promessa de Deus para nós. Essa promessa. Mas muitas vezes a gente quer enfrentar a tentação com as nossas forças, e a gente não consegue. A gente tem que pedir ajuda. É aquela fraçãozinha de segundo da nossa vida. Eu falei assim, uma experiência assim, mais ou menos corriqueiras nossas, né? Não, que a gente tem. Que vem assim, né, Raquel? Não fala não. Você pega e fala. Pois é. E daí, é um negócio, até eu estava lendo, alguém passou alguma coisa para mim, falando assim, mais ou menos assim, domine os seus pensamentos, não deixe que seus pensamentos dominem você. Isso é uma verdade, porque inclusive, a gente precisa dominar aquilo que vai na nossa cabeça. Isso é questão de tentação. O inimigo não lê os nossos pensamentos, mas pelo que a gente fala, ele sabe aquilo que está no nosso coração. Então, ele joga pensamentos. Então, muitas vezes, por exemplo, se você está com medo de uma coisa, ele começa a jogar mais um tanto de coisa ali na sua cabeça, e se você não controlar aquilo, você entra em parafuso. Então, a gente precisa aprender isso aí, isso é questão de tentação também. O nosso pensamento, a nossa mente é uma coisa muito importante e muito séria, e ela deve ser dominada pelo Espírito Santo. Nós vamos ver aqui mais para frente. E aí, então, Tiago fala a gente ser praticante da palavra, foi o versículo que a gente leu. E aí, Tiago, ele aplica o princípio da fé na nossa vida prática diária. É Cristo operando na nossa fé, na parte prática. Então, ele fala, olha, você esteja pronto para ouvir, tardio em falar e tardio em irar. Como é que é difícil, né? Isso aí, o negócio da gente ouvir, pronto para ouvir, é complicado. Principalmente a gente que é mulher, né? A gente quer falar, quer dar opinião, quer tarará, mas ele está falando que a gente tem que estar pronto para ouvir. Depois ele fala, despojar das impurezas, de toda maldade. O que é despojar? É desvestir, tirar isso de nós. Nós temos uma nova vida, agora nós pertencemos a outra família, não somos da família de Adão, nós somos filhos de Deus. Mas muitas coisas na nossa vida nós precisamos tirar com pontapé, viu, gente? Porque às vezes a gente fica orando, Senhor, tira isso de mim, nós precisamos orar assim, mas tem algumas coisas, a mentira e outras tantas coisas que a gente tira com pontapé da nossa vida. São decisões que a gente toma, decisões, a gente pede força e ajuda ao Espírito Santo e a gente toma determinadas decisões. Por exemplo, às vezes a gente fala umas mentirinhas, né? Grande ou pequena, sei lá, a gente pensa que não tem problema, mas o Espírito Santo começa a incomodar a gente, olha, não está certo o que você está fazendo. A gente deve ouvir isso, o Espírito Santo vai falando, mas se a gente não der atenção, ele para de falar. A nossa consciência não acusa mais. Mas se a gente der atenção, e aí, então, aquilo é consertado na nossa vida, porque a gente tomou a decisão de querer obedecer a Deus. Isso é importante, querido, nós precisamos tomar decisões na nossa vida. Acolher com mansidão a palavra implantada, que é poderosa para salvar a nossa alma. O que é isso? Essa mansidão aí significa humildade. Queridos, a palavra de Deus sempre é maior do que nós. Nós não podemos esquecer isso.
Quando a gente lê a palavra, a gente pensa, gente, mas eu acho que isso aqui está errado, eu acho que não é assim, não. A gente deve pensar, a palavra é maior do que eu sou menor que a palavra. Então, eu aceito isso aqui, porque está na palavra de Deus, né? Eu lembro que, eles contam, né, esse exemplo, que o pessoal falou assim, mas não tem jeito daquele peixe grande ter engolido Jonas, e depois o Jonas saiu vivo. Aí a pessoa falou assim, olha, se lá tivesse escrito que o Jonas engoliu aquele peixe grande, eu acreditava, porque na palavra de Deus está escrito. Então, a nossa fé na palavra tem que ser isso. E eu estou lembrando de outra ilustração também que o irmão contou, achei muito interessante. Diz que era uma menininha, e essa menininha era muito crente. E um dia a pessoa perguntou para ela assim, se o diabo vier bater aqui na sua porta com a tentação, o que você faz? Aí ela pegou e falou assim, olha, se o diabo vier bater aqui na minha porta com a tentação, e eu abrir a porta e ver, eu vou falar com ele assim, olha, peraí que eu vou chamar alguém para te atender. E eu vou lá e chamo Jesus. E na hora que ele vê Jesus, ele fala assim, não, bati na porta errada. Então, é isso que acontece na nossa vida. Quando vem a tentação, nós devemos chamar Jesus, Senhor, cuida de mim agora, né? Achei muito interessante essa ilustração. Olha, então fala que a gente não pode, deve ser, a gente não ser negligente, ouvinte negligente, queridos, olha, eu tenho muitos anos de convertido, eu sei que alguns aqui têm menos, outros têm mais, mas a gente tem ouvido a palavra de Deus, a gente não tem desculpa diante de Deus que a gente não sabia das coisas. Então, isso é muito sério. Nós vimos, quando a gente estudou Hebreus, que a maneira que a gente trata a palavra de Deus é a maneira que a gente trata a Deus. Então, Jesus falou que aquele que cumpre a minha palavra é aquele que me ama. Então, se a gente fala que a gente ama a Deus e não dá valor à palavra de Deus, isso é muito sério. Então, a gente não pode ser negligente com a palavra de Deus. E essa palavra tem que ter um peso muito forte na nossa vida. E aí ele vai falar de refrear a língua, e a gente vê aqui na carta do Tiago, ele fala, eu não sei se eu escrevi alguma coisa para frente, mas é muito séria essa questão da língua, porque ele fala que a língua é um órgão que está no meio do nosso corpo, e se a gente consegue refrear a língua, a gente é um homem perfeito. Nós só vamos conseguir isso no céu mesmo, né, queridos? Que vira e mexe, a nossa língua é terrível. Porque com a língua, a gente destrói as pessoas. Acho que nós vamos ver isso para frente. Visitar órfãos e viúvas é o único lugar que fala sobre a verdadeira religião. Quando ele fala a religião pura e sem mácula, é o único lugar que está escrita religião pura e sem mácula. Qual que é? Visitar órfãos e viúvas. Que coisa interessante, não é? Mas está escrito aqui em Tiago. Isso é muito importante, queridos, viu? Isso é uma boa obra. A gente acudir os órfãos e as viúvas. Quantas vezes nós, na igreja, nós negligenciamos isso? E isso é responsabilidade nossa, da igreja. Não se contaminar com o mundo. Lá em 1 João, nós vamos ver, lá fala que nós não devemos amar o mundo. Porque quem ama o mundo é inimigo de Deus. Esse mundo aqui é o sistema do mundo, não são as pessoas. É o sistema do mundo, porque esse sistema está na mão do inimigo. Então, nós não podemos amar esse sistema, amar o mundo, as coisas do mundo, o mundanismo, não é? E não fazer acepção de pessoas. Aí, Tiago fala, se chegar uma pessoa... A gente faz muito isso, né, queridas? Quando a pessoa está, uma pessoa muito bem vestida e tal, a gente parece dar uma atenção especial. O outro que chega lá maltrapilho, a gente parece que não liga muito. Isso é coisa da nossa carne, a gente tem que pedir a Deus para ter misericórdia da gente, porque a gente não faça essa acepção de pessoas, porque Deus não faz essa acepção de pessoas. Eu lembro que uma vez lá na Sal da Terra, eles fizeram um negócio de propósito, eles colocaram, eu não sei se as meninas lembram disso, colocaram umas pessoas, né, que era assim, como fosse indigente de rua, sabe, assim, super mal vestido, e colocaram lá, eles entraram lá na igreja, assim, eram uns 4, não sei, uns 4, assim. Olha, é impressionante como a gente não quer sentar perto dessas pessoas, como a gente não quer
conversar quase com elas, às vezes nem cumprimentar. Então, isso aí foi uma lição muito feia que nós tivemos lá, né? Ver como que a gente faz acepção de pessoas. Pode passar, Joyce, por favor. São coisas práticas, né, meninas? Coisas assim. Aqui, então tá aqui. Aqui tem vários versículos, eu gostaria que a gente lesse, acho que a gente tem um tempinho, por favor, vão abrindo para a gente ler rapidinho, para dar tempo de ler tudo. Sobre o refrear a língua, eu peguei outros versículos de outros lugares, é Provérbios 12, 18, assim, aí, quem abriu nos Provérbios já leu os dois que estão aí, depois Salmos, e depois Mateus, e depois Colossenses. Doze, 18. Isso. Alguém há cuja tagarelice é como pontas de espada, mas a língua dos sábios é medicina. Tá vendo? Então, a tagarelice, quer dizer, eu falar demais, é a ponta de espada, é como fica cutucando, né? As pessoas, mas a língua do sábio é medicina, quer dizer, traz cura. Provérbio 18, 21. Olha aí, Vera, você mesmo. Provérbio 18, 21. E alguém já vai abrindo Salmos, Mateus e Colossenses. 18, 21. Isso. A morte e a vida estão no poder da língua. O que bem a utiliza, come do seu fruto. Olha bem. Olha que coisa séria, gente. É muito interessante como é que Tiago, ele tem uma semelhança muito grande com Provérbios e Eclesiastes, né? Porque tem uns assuntos, parece que são uns assuntos soltos, né? É interessante. Aí alguém lê para nós, quem já abriu em Salmo 19, 14? Vou abrir. Que as palavras da minha boca e a meditação do meu coração sejam agradáveis a ti, Senhor, minha rocha e meu redentor. Olha só. Que a palavra da minha boca e a meditação do meu coração sejam agradáveis a ti, né? Esse é um versículo que a gente deve amanhecer com ele na cabeça, né? Mateus 12, 36. Mas eu vos digo que de toda palavra frívola que o homem proferirem, hão de dar conta no dia do juízo. Olha bem, isso é muito sério, né, queridos? Que a gente fala tanta coisa frívola, né? Que Deus possa ter misericórdia de nós. E Colossenses 4, 6. A vossa palavra seja sempre agradável, temperada com sal, para que saibais como deveis responder a cada um. Isso, olha só. O sal é uma coisa muito importante. Lá em Levíticos nós estudamos isso. Todas as ofertas tinham que ter sal. Todas as ofertas. O sal, ele representa a ressurreição de Jesus. Então, o sal sempre é muito importante aí. Então, está falando que a nossa palavra deve ser temperada com sal, né? Tiago fala também da sabedoria. Então, alguém lê para nós Tiago 1, 5, 8, depois Tiago 3 e esses outros versículos, por favor. Se algum de vocês precisar de sabedoria, peça ao nosso Deus generoso e receberá. Ele não os repreenderá por pedirem. Mas, quando pedirem, façam-no com fé, sem vacilar. Pois aquele que duvida é como a onda do mar, empurrada e agitada pelo vento. Ele não deve esperar receber coisa alguma do Senhor, pois tem a mente dividida e é instável em tudo o que faz. É isso aí. Então, precisa de sabedoria, peça a Deus, né? E lá em Tiago 3, 13, 18. Aí alguém já vai abrindo 1 Coríntios e Mateus lá, por favor. 1, 3, 13. Né? Isso. Não, é Tiago 3. Tiago 3, de 13 até 18. O meu já está aberto aqui, vou ler. Se vocês são... Pode ler, Xavier. Lê, filhinha, por favor.
Se vocês são sábios e inteligentes, demonstrem isso vivendo honradamente, realizando boas obras com a humildade que vem da sabedoria. Mas, até o 18. Mas se em seu coração há inveja amarga e ambição egoísta, não encubram a verdade com vanglórias e mentiras, porque essas coisas não são a espécie de sabedoria que vem do alto. Antes, são terrenas, mundanas e demoníacas. Pois onde há inveja e ambição egoísta, também há confusão e males de todo tipo. Mas a sabedoria que vem do alto é, antes de tudo, pura. Também é pacífica, sempre amável e disposta a ceder a todos, a outros. É cheia de misericórdia e é o fruto de boas obras. Não mostra favoritismo e é sempre sincera. E aqueles que são pacificadores plantarão sementes de paz e ajuntarão uma colheita de justiça. Olha só, Palavra linda. é palavra maravilhosa, né? Então, a sabedoria que vem do alto, ela está falando aqui, ó. Deixa eu ver se... A sabedoria, porém, lá do alto é primeiramente pura, pacífica, indulgente, tratável, plena de misericórdia. Olha só. E lá no início fala, mostre em mansidão de sabedoria, né? A sabedoria que vem de Deus é assim, ela é mansa, ela é pura. E agora, 1 Coríntios 1:30. Esse versículo também é outro versículo que a gente precisa decorar e guardar na nossa mente. Mas vós sois dele, em Jesus Cristo, o qual para nós foi feito por Deus sabedoria e justiça e santificação e redenção. Olha só, mas nós somos de Cristo. E o que Cristo é em nós? Sabedoria. Então, ele é a sabedoria. Então, tudo que nós precisamos está em Jesus. Ele é sabedoria, a justiça, a redenção. Ele é isso em nós, né? E Mateus... Esse último aí foi onde, minha filha? 1 Coríntios 1:30. Desculpa, viu? Tá, obrigada. Ana Raquel. Oi. Achei interessante que na minha versão, esse último que foi lido, fala assim, que foi por iniciativa de Deus que vocês estão em Cristo. Tem esse pedacinho antes, né, Joyce? Não, acho que é na minha versão que está diferente. Eu achei interessante. Mas é isso mesmo. Partiu de Deus, não partiu de nós, né? Tudo partiu dele. E Mateus 12:42. Vamos, meninas. Leia para nós. A rainha de Sabá também se levantará contra esta geração no dia do juízo e a condenará, pois veio de uma terra distante para ouvir a sabedoria de Salomão. E vocês têm à sua frente alguém maior que Salomão. Isso é Jesus falando, né? Jesus falando, a rainha de Sabá, ela veio de longe para conhecer a sabedoria de Salomão. Isso é tão lindo, porque nós já falamos isso também. Quando ela chega, ela vê aquilo tudo, a Bíblia fala que ela ficou como se fosse fora de si, com tudo que Salomão fazia, o palácio, como é que os servos dele se vestiam, como é que a comida era servida. Isso é falado lá no Antigo Testamento, acho que, se não me engano, é em Reis. E ela ficou como se fosse fora de si. E aí Jesus fala, olha, eis aqui quem é maior do que Salomão. Eu creio que nós, como a rainha de Sabá, nós vamos ficar de boca aberta, né? Quando a gente estiver frente a frente com o Senhor e reconhecer mesmo, né? Toda a sabedoria e glória dele. Oh, glória. E aí é o que a Joyce falou sobre as orações, né? Então, vamos ler lá, o Tiago fala então sobre as orações, a parte prática, né? Alguém abre lá e lê Tiago 4, de 3 a 10, por favor. Pedis e não recebeis, porque pedis mal, para o gastardes em vossos prazeres. Adúlteros e adúltera, não sabeis que a amizade do mundo é inimizade com Deus? Portanto, qualquer que quiser ser amigo do mundo, constitui-se inimigo de Deus. Ou pensais
é que em vão diz a Escritura que o Espírito que ele fez habitar em nós tem intenso ciúme. Antes, ele nos dá uma graça maior. Portanto, diz a Escritura, Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Sujeitai-vos, pois, a Deus, resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. Chegai-vos a Deus, e ele se chegará a vós. Lavai as mãos, pecadores, e vós de duplo ânimo, purificai as orações. Senti as vossas misérias, e lamentai e chorai. Converta-se o vosso riso em pranto, e a vossa alegria em tristeza. Humilhai-vos perante o Senhor, e ele vos exaltará. Isso. Olha bem, um dos motivos que as nossas orações não são respondidas é porque a gente pede para a gente gastar na nossa vontade, na nossa concupiscência, vamos dizer assim. A gente não ora segundo a vontade de Deus, segundo o coração de Deus, né? É o que está falando aqui. Chama de adúltera e adúltera. Por quê? Porque a gente tem a amizade do mundo. Então, é como se a gente adorasse a dois senhores, né? Que é Deus e o mundo. E aqui está falando claramente que é com ciúme que por nós anseia o Espírito, que ele fez habitar em nós. Então, o Espírito Santo, ele tem ciúme de nós, que nós pertencemos a ele, né? Mateus 6:10. Seis, 10. Venha o teu reino, faça-se a tua vontade, assim na terra como no céu. Isso. A oração de Jesus, né? Os discípulos pediram para Jesus ensiná-los a orar, né? Eles não pediram para Jesus ensinar a pregar, mas pediu para Jesus ensiná-los a orar. E aí, então, uma das partes da oração é essa, que a vontade de Deus se faça na terra, assim como ela é feita no céu. Então, essa maneira correta de orar, né? Como? O que você falou? É isso aí, venha o teu reino sobre nós, né? Faça a tua vontade. Exatamente. E agora, o último versículo é Tiago 5, ele vai dar algumas instruções sobre oração. Foi aquilo que a Joyce leu, mas vamos ler de novo. 5, 13 até 18. Tiago 5, 13 a 18. Vou ler. Algum de vocês está passando por dificuldades? Então, ore. Alguém está feliz? Cante louvores. Alguém está doente? Chame os presbíteros da igreja para que venham e orem sobre ele e o unjam com óleo, em nome do Senhor. Essa é até o 18. Essa oração de fé curará o enfermo, e o Senhor o restabelecerá. E se cometeu algum pecado, será perdoado. Portanto, confessem seus pecados uns aos outros e orem uns pelos outros para serem curados. A oração de um justo tem grande poder e produz grandes resultados. Elias era humano como nós, e, no entanto, quando orou insistentemente para que não caísse chuva, não choveu durante 3 anos e meio. Então ele orou novamente, e o céu enviou chuva, e a terra começou a produzir suas colheitas. Olha bem, Tiago está dando uma instrução muito prática de como devem ser as nossas orações, né? Se alguém está sofrendo, a gente deve orar. Se alguém está alegre, a gente também cantar louvores. Se alguém está triste ou doente, e assim vai. Eu queria até lembrar as irmãs que nós temos o tempo de oração, que é o Zoom de oração, né? Que é na terça e quinta é às 8 horas da noite, quarta e sexta é 6 horas da manhã. Alguns que estão aqui fazem parte, oram, né, com a gente. A oração é algo muito importante, muito importante. O inimigo, sempre as pessoas falam, né, que o inimigo, ele treme quando a igreja ajoelha para orar. Porque a oração aqui, que falou, olha, muito pode por sua eficácia a súplica do justo, né? Quando a gente ora segundo a vontade de Deus. Então, a oração é algo muito importante. Aí, nós não conseguimos caminhar sem oração. Então, que o Senhor possa nos ajudar. Pode passar, Joyce, agora só tem mais nós já estamos terminando, já passou da hora, né? Só tem mais um slide, não é? Aí agora, isso. Então, veja bem, isso aqui é mais ou menos, vamos dizer, um resumo, chega a ser um resumo, né?
mas é a fé e as obras. Nós vimos, então, que o livro de Tiago é um complemento lá de Romanos e Gálatas, né? Então, é a fé demonstrada nas provações e tentações, nós vimos isso. A fé demonstrada pelas obras, são as boas obras que Deus preparou para que a gente andasse nela. A fé demonstrada pelas nossas palavras, né? Nós vimos vários versículos sobre as palavras. A fé demonstrada pela vida sem mundanismo, né? Sem coisas do mundo. E a fé demonstrada pelos efeitos de nossas orações. Que coisa linda, né? Como que a Bíblia é uma coisa tão completa, né? Como que um livro completa o outro. Muitas vezes a gente não entende porque realmente a nossa visão está atrapalhada. E eu deixei esse último versículo porque fala o seguinte: agora, pois, permanecem a fé, a esperança e o amor. Esses três, porém, o maior destes é o amor. Nós sabemos que esse amor é o próprio Senhor Jesus Cristo, mas esse amor também fala das nossas obras, feitas, né, para o nosso próximo, ao nosso irmão, e feita por amor ao Senhor também. Que o Senhor realmente possa ter misericórdia de nós, possa nos ajudar, que a gente não seja negligente com a palavra dele, mas que a gente seja um ouvinte atento e cumpridor da palavra, né? Vamos orar, irmãs, para poder terminar. Não sei se alguém quer falar alguma coisa, nosso horário passou um pouquinho. Eu achei que a gente ia terminar até antes do horário e não terminou. Se alguém quiser compartilhar alguma coisa. Se não, nós vamos orar, então. Nós já estamos quase terminando, hein? A Bíblia toda, hein? Uma bênção, né? Glória a Deus. Aleluia. Alguém ora para nós, então, por favor, queridos, para a gente terminar esse período, agradecer a Deus. Quando concluir, nós temos que fazer pós-doutorado. Ah, é? Vamos fazer pós-doutorado, que é de meio, né, irmã? É Não, nada, é que a pessoal, senhora doutora, mesmo. Senhor, nós queremos agradecer o Senhor, louvar Amém. o Senhor, bendizer o Senhor e amar o Senhor cada dia mais na nossa vida. Amém, em nome de Jesus. Senhor, essa fé, crescer, Senhor, nessa palavra, Deus, em nome de Jesus. Amém, Deus, tu és maravilhoso. Obrigada, Deus, por esse tempo juntos, nós professamos essa fé diante de Ti. Que o Senhor nos fortaleça, Senhor, nós pedimos em nome de Amém. Jesus. Amém. Durante essa semana e nos prepare, ó Deus, para qualquer momento que o Senhor estiver voltando, Deus. Amém, Senhor, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Aleluia, Senhor. Amém. Então, meninas, um bom fim de semana. Deus abençoe a todos e um beijo grande. Obrigada, viu? Nós vamos fazer Pedro, né? Se não for, se a Edmeia não for entrar, nós vamos fazer Pedro. Então, vocês podem ir lendo, vamos ver se mais pessoas compartilham, tá? Na próxima sexta. Beijos. Beijo grande, querido. Todo mundo.